Bom dia. Aqui em casa a gente brinca dizendo que meu pai ele é um menino muito levado, né? Ele é sempre levado pelas circunstâncias. Ele tem muita energia, ele é hiperativo, né? Então ele sempre está querendo participar das coisas. Ele apronta muito, mesmo aos 83 anos quase, né? Vai fazer 83 anos esse ano. E agora ele levou um tombo de bicicleta. Fazia desde os 15 anos ele falou que não andava de bicicleta, né? Porque meu pai ele é muito workaholic, ele só trabalha, trabalha, ele é muito apaixonado pelo trabalho. Então a vida dele desde muito novo, né? O primeiro trabalho dele, acho que aos 13 anos, foi nos telégrafos. Então ele começou a trabalhar muito cedo e a vida dele foi trabalho. Basicamente ele acordar cedo até o final do dia e ele tem uma energia absurda. E ele levou um tombo na bicicleta, que no primeiro dia que ele foi andar de bicicleta eu fiquei do lado dele, acompanhei, fiquei com receio dele cair, né? Mas ele foi bem. E ele fez questão de pegar a bicicleta mais alta, que tinha um selim mais alto, né? Ele não quis pegar uma bicicleta que era mais fácil. Claro. E aí o que aconteceu? Depois, num outro dia que ele estava sozinho, ele foi andar de bicicleta e quando ele foi sair da bicicleta, o tênis enroscou e ele caiu de costa. Porque ele está tendo uma perda de equilíbrio, claro, né? Na cidade você vai tendo uma perda do sistema vestibular, você tem um pouquinho uma perda de agilidade, flexibilidade, de equilíbrio. E ele levou um tombo feio, né? Ele caiu de bunda e quase bateu a cabeça no chão, era um chão de terra, mas ele, para não bater a cabeça no chão, ele defendeu no abdômen, aí contraiu o pescoço, teve uma contratura, enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, pai, por que você não me chamou, né, pra te ajudar, pra estar ali? Se eu tivesse lá, você não teria caído. E ele falou, não, mas eu estava seguro já, e a Carol estava lá, mas estava longe, a minha esposa estava longe, não conseguiu nem reagir, né? Viu ele cair de costa e foi perigoso. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas como, eu falei, se fosse uma criança, será que isso também não ensinou para ele dos limites, né? Infelizmente, a gente quer proteger demais, mesmo um velhinho, uma criança, e às vezes ele tem que aprender sozinho, né? Então esse tombo acho que ensinou ele, falou, poxa, talvez ele não ande mais de bicicleta, ou tome mais cuidado quando andar. Então eu fiquei pensando um pouquinho essa função do tombo, que quando a gente protege muito a criança e não deixa ela cair, ela não aprende o senso de limite, né? Embora no meu pai seja perigoso isso, porque quando ele tinha 75 anos, ele estava fazendo uma palestra no interior, acompanhado da namorada dele, e aí ele estava numa pracinha do interior, ele viu uma árvore que tinha um tronco muito reto, que era uma árvore que ele fazia na juventude, ele fazia uma oitava. Então o que aconteceu? Ele pulou nessa árvore que estava super alta, ele pulou, pegou a árvore e foi fazer uma oitava, só que a árvore quebrou, o galho quebrou. Ele pegou nesse galho e o galho, só que ele quebrou quando estava de costa, então ele caiu de 2 metros no cimento de uma praça. E por incrível que pareça, ele não quebrou nada, né? O médico falou, como é que você conseguiu aos 75 anos cair de costa, né, em cima do ombro, teve uma luxação no ombro, foi complicado, ficou ali acho que 5 a 6 meses para solucionar essa luxação. Então ele é assim, ele é um menino, ele é um moleque, né, que de certa forma tem a síndrome do Peter Pan, ele quer continuar aprontando para sempre. E claro, pra gente é difícil, a gente tá perto, a gente vê que tem limites, né? A idade vai impondo limites, mas faz muito sentido em relação à história dele, né? A história do meu pai é muito curiosa. Um dia eu conto com calma essa história. Eu vou até botar um vídeo dele contando essa história, que eu fiz uma entrevista com ele. Vou procurar onde tá, depois botar. Que ele foi uma criança que teve muita dificuldade de saúde. E é muito engraçado porque vários mestres do conhecimento corporal foram pessoas que tiveram muita dificuldade na infância, como Pilates, Feldenkrais, o Meir Schneider, que era cego, né? Você pega várias pessoas que tiveram uma iluminação corporal de criar conceitos e elas passaram por muita dificuldade. Então, para mim, me veio um insight reforçando essa reflexão que a gente só cresce a partir da dificuldade, né? Que é aquela imagem da ostra, ela só cria pérola a partir da dor, né? Do incômodo. Então, eu acho que todo esse incômodo que ele passou na infância, porque ele quase morreu aos 2 anos, e ele foi uma criança diagnosticada com uma limitação que a mãe não deixava ele brincar com as outras crianças, ele ficava na janela vendo as crianças lá fora brincando, passou a infância meio assim limitado por essas fragilidades que ele tinha de coração, de saúde.
E aí, quando ele descobriu que ele podia superar isso através do treinamento da parte física, desenvolvimento do seu corpo físico e, consequentemente, seu corpo mental e espiritual, que ele fala, né? Ele descobriu que através do corpo físico, ele descobriu um caminho para resgatar a sua confiança, mudar a sua parte mental, né? Enfim, ele percebeu que tinha uma reciprocidade. Mudando o corpo físico, você mudava a parte mental e também chegava ao desenvolvimento espiritual. Essa que é a teoria dele. Então, só queria deixar essa reflexão que o tombo, na verdade, ele talvez seja nosso maior aliado, né? Porque o que acontece? O meu pai também, ele só veio para cá ficar comigo agora, que está sendo uma fase maravilhosa com os netos, uma fase muito importante para ele, porque ele teve Covid. Porque é muito difícil tirar ele de casa, ele é muito arraigado aos hábitos dele, né? Ele não tira férias, ele é muito, realmente, workaholic. Ele é um workaholic inveterado, né? A vida dele é trabalhar. Então, assim, se não fosse esse tombo, ele não teria visto também que ele pode flexibilizar, talvez agora aos 83 anos, ele possa ter uma vida que ele também tenha tempo para se divertir, para vir para a praia, porque ele nunca fez isso na vida. É impressionante. Ele fez muito pouco, né? Viagens. Ele sempre foi uma pessoa que o foco dele realmente acabou sendo muito a questão do reforço que ele tinha, né? Do reforço prazeroso que ele tem no trabalho. Como ele é muito bem sucedido, ele meio abriu mão de outras coisas também. E é isso que eu também queria repensar, né? São várias reflexões, mas enfim. A ideia era discutir um pouquinho isso hoje e finalizar o vídeo com essa reflexão.